como Jesus transformou a vida dos marginalizados, lições de amor e inclusão. Jesus sempre demonstrou um amor profundo pelos marginalizados da sociedade, mostrando, através de suas ações, que a dignidade humana não está condicionada à posição social. Ele não se afastava daqueles considerados impuros ou indignos, como os leprosos, os publicanos e as mulheres pecadoras. Em Mateus, no capítulo 9, Jesus se senta à mesa com os pecadores, contrariando as normas religiosas da época e demonstrando que o reino de Deus é para todos, sem distinção. Sua atitude de acolhimento e compaixão reflete a profundidade de seu amor, que não se baseia no mérito humano, mas na graça divina. Ele quebra as barreiras sociais e religiosas, oferecendo um caminho de transformação e esperança para aqueles que estavam à margem da sociedade. Jesus via as pessoas além de seus pecados ou status, reconhecendo nelas a imagem e semelhança de Deus e oferecendo-lhes uma oportunidade de reconciliação e mudança. Ao tratar os marginalizados, Jesus demonstrou uma humildade rara, que desafiava as convenções sociais da época. Ele não buscava ser adulado pelos poderosos ou reconhecido pelas elites, mas se aproximava dos humildes e dos desprezados. Um exemplo claro disso é encontrado no encontro com a mulher pecadora em Lucas, onde, em vez de condená-la, ele a perdoa e a instrui a mudar de vida. Essa atitude revela a disposição de Jesus em se colocar no mesmo nível daqueles que a sociedade rejeitava, oferecendo-lhes não julgamento, mas amor. Ele sabia que, ao demonstrar humildade, poderia alcançar corações fechados pela arrogância e pela hipocrisia dos líderes religiosos. Jesus mostrou que a verdadeira grandeza não vem do status ou do poder, mas da capacidade de servir e amar, independentemente da condição social ou moral do outro. Ele não fazia distinções, tratando todos com o mesmo amor, sem se importar com as expectativas sociais de grandeza ou privilégio. Jesus demonstrou um cuidado profundo pelos marginalizados, não apenas oferecendo palavras de consolo, mas também agindo de maneira prática para curar aqueles que eram fisicamente excluídos. Em sua época, os leprosos eram vistos como impuros e afastados da sociedade, mas Jesus os tocava, algo impensável para muitos. Ele os curava, restaurando não apenas sua saúde física, mas também sua dignidade e reintegração social. Em Marcos, no capítulo 1, vemos Jesus curando um leproso e, ao fazer isso, ele desafia as normas religiosas, mostrando que a compaixão não tem limites. Sua ação revela que a cura de Jesus vai além do físico, tocando o emocional e o espiritual. Ao fazer isso, ele transforma vidas, libertando os oprimidos e restaurando aqueles que, à margem da sociedade, haviam perdido toda a esperança. A atitude de Jesus é um convite à prática do amor incondicional, que não se limita à cura física, mas se estende ao cuidado integral do ser humano, com respeito e dignidade. Jesus deu um enfoque especial aos pobres e oprimidos, aqueles frequentemente esquecidos pela sociedade. Em Lucas, no capítulo 4, ele anuncia que foi ungido para pregar boas novas aos pobres, uma mensagem de esperança para aqueles que viviam à margem da sociedade. Sua vida e ministério foram um reflexo dessa missão de trazer alívio aos necessitados, não apenas em termos materiais, mas espirituais. Jesus ensinava que o reino de Deus não é reservado aos ricos ou poderosos, mas é um espaço acessível a todos, especialmente aos que enfrentam a pobreza, o sofrimento e a opressão. Ele oferecia não só palavras de consolo, mas também ações concretas, curando os doentes, libertando os cativos e alimentando os famintos. Sua constante preocupação com os pobres desafiava as estruturas sociais de sua época, mostrando que, no reino de Deus,
A verdadeira riqueza é medida pela compaixão e pelo serviço aos outros. Em todas as suas interações, Jesus reafirmava que a pobreza não é um obstáculo para o amor de Deus, mas uma porta aberta para a transformação. Jesus demonstrou uma profunda compaixão por aqueles que eram moralmente marginalizados, oferecendo-lhes perdão e a oportunidade de uma nova vida. Um exemplo claro disso é o episódio registrado em João, onde uma mulher pega em flagrante adultério é trazida diante de Jesus para ser apedrejada conforme a lei. No entanto, em vez de condená-la, Jesus a perdoa, desafiando os que estavam prontos para julgá-la, dizendo: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Com essa atitude, ele não só libertou a mulher da condenação, mas também ensinou uma lição poderosa sobre o perdão, a graça e a misericórdia. A mensagem de Jesus é clara: nenhum pecado é grande demais para que a graça de Deus não possa alcançá-lo. Ele não rejeitou a mulher, mas a restaurou, mostrando que o amor de Deus transcende as falhas humanas e oferece a todos uma chance de redenção, independentemente de sua história ou falhas passadas. Jesus sempre se aproximou dos excluídos, oferecendo-lhes acolhimento e amor, sem exigir nada em troca. Em Mateus capítulo 11, ele faz um convite caloroso aos que estão sobrecarregados. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa mensagem é especialmente direcionada àqueles que, por diversas razões, se sentem marginalizados ou desamparados pela sociedade. Ao chamar os cansados e oprimidos, Jesus está convidando todos, sem exceção, a encontrar descanso não apenas físico, mas também espiritual. Seu convite revela uma visão radical de acolhimento, onde a graça divina se estende aos que estão à margem, oferecendo-lhes um refúgio seguro e uma oportunidade de renovação. Em vez de excluir os que sofrem, ele oferece um caminho de libertação, mostrando que no reino de Deus não há lugar para a rejeição. A resposta de Jesus é sempre uma oferta de cuidado, convidando todos, independentemente de sua condição, a se aproximarem para encontrar alívio em sua presença. Jesus nunca se afastou dos pecadores, mas os buscava ativamente, demonstrando que sua missão era alcançar aqueles que estavam afastados de Deus. Em Lucas, capítulo 15, ele responde às críticas dos fariseus e mestres da lei que questionavam por que ele se associava a publicanos e pecadores. Jesus então conta a parábola da ovelha perdida, mostrando que há grande alegria no céu por um pecador arrependido. Essa parábola revela o coração de Jesus, que não veio para condenar, mas para salvar. Ele não se importava com as normas sociais que excluíam os pecadores, pois sua missão era restaurar e reconciliar, oferecendo graça onde havia julgamento. Ao se associar com os marginalizados, Jesus ensinou que, aos olhos de Deus, ninguém está além do alcance do amor e da misericórdia divinos. Ele desafia as convenções humanas, mostrando que o amor incondicional de Deus é para todos, sem exceção, e que ninguém é irrecuperável. A compaixão de Jesus pelos pecadores ensina que a salvação é para os quebrantados e não para os auto-justificados. Jesus constantemente desafiava as normas sociais e religiosas de seu tempo, buscando transformar a estrutura de poder e os valores estabelecidos pela sociedade. Ele denunciava a hipocrisia dos líderes religiosos, como vemos em Mateus, capítulo 23, quando critica os fariseus e mestres da lei por sobrecarregarem o povo com regras pesadas, sem oferecer ajuda. Jesus reverteu as expectativas da sociedade ao afirmar que os humildes e servos seriam os maiores no reino de Deus, e não os poderosos ou ricos. Sua vida e ensinamentos subverteram as estruturas hierárquicas, colocando os marginalizados no centro de sua missão. Em um mundo onde a honra e o prestígio eram medidas pela posição social,
Jesus mostrou que a verdadeira grandeza estava no serviço aos outros, especialmente aos mais necessitados. Ele desafiou as noções de status e poder, mostrando que o reino de Deus não segue os padrões humanos, mas é baseado na justiça, misericórdia e humildade. Os samaritanos eram considerados pelos judeus como inimigos, e essa divisão social e religiosa gerava grande preconceito entre os dois grupos. No entanto, Jesus quebrava essas barreiras, demonstrando que o amor ao próximo não tinha limites geográficos, étnicos ou religiosos. Em Lucas, no capítulo 10, ele conta a parábola do bom samaritano, onde o samaritano desprezado pela sociedade judaica é o único a ajudar um homem ferido na beira do caminho, enquanto os líderes religiosos, que deveriam ser exemplos de compaixão, passam de largo. Ao fazer isso, Jesus inverte as expectativas da audiência, mostrando que, no reino de Deus, o amor e a misericórdia não se restringem a um grupo específico, mas se estendem a todos, inclusive aos considerados inimigos. A parábola ensina que devemos amar o próximo de maneira genuína, sem preconceitos ou barreiras, refletindo o caráter inclusivo e transformador do amor de Deus. Jesus, ao acolher os samaritanos e outros marginalizados, subverteu a visão segregacionista de sua época, desafiando todos a viverem a mensagem de um amor sem fronteiras. Jesus nos deixou um exemplo claro de como devemos tratar os marginalizados, não apenas em palavras, mas em ações concretas. Em sua vida e ministério, ele mostrou que o amor de Deus é para todos, sem exceção. Ao acolher os pobres, os doentes, os pecadores e os excluídos, Jesus desafiou as convenções sociais e religiosas de sua época, estabelecendo que no reino de Deus não há lugar para a exclusão. Ele chamou seus seguidores a fazerem o mesmo, a estenderem a mão aos necessitados e a praticarem a misericórdia, sem olhar para o status social ou a moralidade do outro. A igreja, portanto, é chamada a continuar esse trabalho, acolhendo e amando os marginalizados de nossa sociedade. Como seguidores de Cristo, devemos refletir seu caráter de compaixão, sendo um farol de esperança para aqueles que estão à margem. O reino de Deus é um lugar de inclusão, e é nossa responsabilidade viver de acordo com essa verdade, buscando ativamente restaurar e levantar os que estão caídos. O exemplo de Jesus nos ensina que, ao servir aos outros com amor incondicional, refletimos o amor divino em nossas próprias vidas. Ao refletirmos sobre como Jesus tratou os marginalizados, somos desafiados a olhar para nossa própria vida e nossa maneira de interagir com os que estão à margem da sociedade. O exemplo de Cristo, que acolheu os excluídos, curou os necessitados e ofereceu perdão aos pecadores, nos chama a quebrar as barreiras que ainda existem entre nós e aqueles que consideramos diferentes ou indignos. Em um mundo tão marcado pela divisão e pelo julgamento, o chamado de Jesus é um convite para praticarmos a verdadeira misericórdia, abraçando aqueles que são rejeitados e oferecendo-lhes amor incondicional. Senhor, que Teu Espírito Santo nos inspire a seguir o exemplo de Cristo, acolhendo os marginalizados com compaixão e graça. Dá-nos coragem para superar preconceitos e estender a mão aos que estão à margem, seja em nossa comunidade, em nossas famílias ou em nossa sociedade. Que possamos ser um reflexo do Teu amor incondicional, buscando não apenas palavras, mas ações que promovam a inclusão, a justiça e a restauração. Ensina-nos a viver de maneira que nossos corações sejam sensíveis às necessidades dos outros e que, através de nossas atitudes, possamos ser instrumentos da Tua paz. Amém. Se você curtiu esse vídeo e ele trouxe algum valor para o seu dia, já aproveita para se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum dos próximos conteúdos que preparamos especialmente para você.
E não esquece de deixar o like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas como você, que buscam informação, inspiração e entretenimento de qualidade. Sua interação faz toda a diferença e motiva a gente a continuar trazendo sempre o melhor. Então, inscreva-se, ative o sininho das notificações e compartilhe com quem você acha que pode gostar também. Estamos juntos nessa jornada.